paz interior. Isso não tá dando certo, não. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do YouTube da Comunidade Encontro. É muito bom ter você aqui com a gente. Para você que é novo aqui no nosso canal e quer conhecer um pouquinho mais sobre a nossa comunidade, acesse o nosso canal no Instagram, @EncontroComunidade. Hoje nós iniciamos uma nova série de reflexões chamada Você é o que você ama. Ninguém discorda da necessidade do amor, da importância do amor, da necessidade do amor mútuo entre as pessoas, mas à medida em que nós caminharemos nessa série, nós vamos perceber como os nossos amores eles podem estar desvirtuados, como as nossas lealdades formam óculos pelas quais nós enxergamos a vida, tomamos as nossas decisões, como nós somos movidos pelas nossas afetividades. E para ditar o tom dessa série, verdadeiras são essas palavras de James Smith quando ele diz: é impossível não amar. Logo, a questão não é se você amará algo acima de tudo, mas o que você amará acima de tudo. E você é aquilo que você ama. Aquilo que nós amamos é o motor da qual enxergamos a vida. São os óculos que moldam as nossas decisões. Enfim, essa será uma série envolvente, mas também confrontadora. Agora, deixa eu começar essa mensagem com essa introdução. Há uma cena do livro A Cadeira de Prata, do C.S. Lewis, que eu acho fascinante e que ilustra bem onde nós queremos chegar. A Cadeira de Prata é uma história que faz parte da saga As Crônicas de Nárnia. Muitos de vocês devem conhecer ou ter assistido o filme. C.S. Lewis utilizava a literatura para construir paralelos com a história bíblica. Mas vamos lá. No livro A Cadeira de Prata, o leão Aslan, que representa Jesus, ele via duas crianças, Eustáquio e Dio, numa missão. A missão deles é libertar o príncipe William, que está sob o poder de uma feiticeira, de uma rainha má. E no caminho eles encontram um personagem chamado Brejeiro. Era um cara meio estranho, mas que topa ir junto com eles nessa missão. E quando eles finalmente encontram o príncipe William, eles percebem que William está sob um feitiço daquela rainha má. Como assim? Ele via a feiticeira como alguém gentil, alguém graciosa, alguém cuidadora. Mas esse é o ponto. Todos os dias, durante 1 hora, o príncipe William retorna à consciência. Somente nessa janela de 1 hora, ele percebe que está sob o feitiço. Mas há um problema. Ele está preso numa cadeira de prata, que é mais forte do que ele. Ele grita, ele agoniza, mas não consegue se soltar. E quando passa aquela 1 hora, o encantamento retorna e ele volta a servir a rainha, como se nada tivesse acontecido. E quando as crianças o encontram naquela 1 hora de lucidez, eles conseguem libertar o príncipe William, mas quando tentam fugir, a rainha aparece. E sabe o que ela faz? Ela lança um pó mágico no fogo, na fogueira, e eles começam a respirar aquela fumaça. E pouco a pouco, eles estão sendo encantados. E com isso, a rainha ela pega um instrumento e começa a tocar numa voz suave, perguntando: será mesmo que existe Aslan? Será mesmo que a Nárnia é real? Será mesmo que existe vida lá fora? Engano, confusão, e assim ela vai iludindo as crianças. De repente, o personagem Brejeiro percebe o que está acontecendo, ele pisa no fogo, quebra o encantamento, a rainha morre e ela se transforma numa grande serpente, ou seja, ela revela quem ela é, ela revela a sua natureza. Para mim, uma conexão clara aqui dessa história de C.S. Lewis com a serpente de Gênesis 3. Eles estavam numa batalha, as crianças com aquela rainha, uma batalha muito maior do que eles podiam imaginar.
Amigos, para mim essa história ela está cheia de imagem, muitos paralelos aqui com a espiritualidade cristã, mas apenas dois destaques. Primeiro, o príncipe William não estava apenas acorrentado fisicamente. O coração dele estava desvirtuado. Ele amava alguém acima de tudo. Ele amava quem o destruía. Ele confiava em quem o escravizava. Segundo, o pau mágico que encantou as crianças lentamente é uma simbologia com a nossa realidade e perigos hoje. Todos os dias nós somos levados, induzidos, tentados a amar fora de ordem. E para mim, Agostinho acerta na mosca quando ele faz a seguinte afirmação: não sofremos por amar, sofremos por amar fora de ordem. Reflita sobre isso, não é verdade? Ciúmes, por exemplo, não é falta de amor, mas é o amor fora de ordem. Nós sofremos quando colocamos um relacionamento como nossa fonte de sentido. Nós sofremos quando o sucesso se torna o nosso altar. Nós sofremos quando a aprovação das pessoas se torna a nossa fonte de alegria ou de tristeza. E assim vai. E ao longo de toda a história bíblica, de toda a narrativa das Escrituras, existe a compreensão de que a humanidade está cativa. E esse cativeiro é muito mais forte do que uma cadeira de prata. Cativa a poderes, presa, cativa a desejos fora do lugar. É uma escravidão do coração. Agora, quando falamos sobre o coração, na nossa cultura ocidental, nós relacionamos o órgão com o nosso centro das emoções, não é verdade? Coração para nós é o local dos sentimentos, é afeto, é paixão, é romantismo. Nós usamos expressões do tipo meu coração está doendo ou ele partiu meu coração. Expressões aqui para falar de sofrimento, de alegria, todas elas relacionadas às emoções e ao coração. Mas decorre que no pensamento hebreu, o coração é o centro das decisões, é o centro da vontade, da racionalidade, da consciência, do discernimento. Veja, não é o cérebro como para nós, não, é o coração. Coração é o local onde você pensa. Coração é o local para as escolhas da vida. E é justamente com esse pensamento, com essa teologia do coração, que Paulo escreve uma carta a uma pequena igreja na cidade de Colosso. Olha o que ele diz: acima de tudo, revistam-se do amor. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Primeiro, amor aqui não é um amor emotivo, sentimental, não. Amor aqui é o amor ágape, amor de Deus por nós, amor sacrificial, amor de Deus em Cristo, amor imerecido, amor perdoador, com compromisso, lealdade, prioridade. Assim como eu e você escolhemos uma roupa pela manhã, o revestir, a palavrinha revestir aqui é como se fosse o vestir da roupa, é o vestir de uma nova identidade. O amor ágape é um amor que alinha os nossos desejos e lealdades com os desejos de Deus. Mas qual é o contexto dessa passagem que motivou aqui essas palavras de Paulo? Os cristãos em Colosso tinham um problema, era um problema. Eles viviam sob uma pressão cultural muito forte, uma pressão externa que influenciava a vida deles como um todo. Como assim? Eles estavam inseridos numa cultura greco-romana com um panteão de deuses. Esses deuses eram poderes que queriam seduzir, atrair, controlar. E Paulo teve que lidar aqui com esse problema, porque muitos cristãos estavam sendo seduzidos por essa mitologia greco-romana. Veja bem, para cada expressão de poder no mundo antigo, havia um deus no panteão mitológico. Por exemplo,
A sexualidade desenfreada, deus Afrodite. Tecnologia que escraviza, deus Vulcano. Comércio e consumismo, deus Mercúrio. E assim vai. Decorre que hoje, trazendo isso para a nossa realidade de vida atualmente, nós enfrentamos os mesmos desafios hoje. Existem forças disputando a nossa lealdade, o nosso amor. A diferença é que nós não damos nomes de deuses como se fazia no mundo antigo com a mitologia. Por causa do nosso mundo racional, nós muitas vezes não acreditamos que eles existem. Pecado já virou até mesmo um nome de novela, mas é a mesma luta que nós temos hoje. Por isso que Paulo traz esse imperativo: revistam-se do amor de Deus. Quanto mais você buscar desse amor, o amor de Deus por nós, maior é o ferramental, o discernimento, a sabedoria para eu e você lutarmos contra esses poderes. Mas como que isso acontece? O texto responde: seja a paz de Cristo, diz Paulo, o árbitro em vossos corações. Paz, paz em meio às decisões da vida. Pense nas decisões macro da sua vida. A mudança de emprego, o casamento, mudança de cidade, projetos, enfim. Não que não existam dúvidas ou incertezas no processo, mas como essas decisões macros da sua vida geralmente acontecem para você? Tudo é a base da ansiedade, tudo é a base do tumulto, das brigas, existe paz, enfim, é uma autoanálise. Ou nas decisões micro da vida, decisões do dia a dia. Como responder, quando se calar, como reagir. Como diria Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Novamente, nós somos convidados a nos revestir desse amor, porque hoje nós estamos em nada diferente dos mesmos desafios vividos por essa igreja em Colosso. Mas vamos tentar aplicar isso para as nossas vidas hoje de uma forma mais prática. Veja, é estranho falar no século XXI de deus Afrodite, mas nós temos uma indústria bilionária construída sobre a exploração da sexualidade. A sexualidade é parte da boa criação de Deus, é um presente para ser vivido dentro da aliança do casamento. Mas que quando o amor está fora de ordem, é um poder destruidor da vida de muitos. O prazer é um Deus contemporâneo que orienta as decisões de muitas pessoas. Assim como também é estranho falar hoje, no século XXI, de um Deus Vulcano ou Mercúrio, mas nós sim vivemos com poderes que também nos escravizam. De um lado, por exemplo, uma tecnologia que facilita a vida de pessoas, que é parte da boa criação de Deus, como esse exemplo no Brasil da Tatiana Coelho Sampaio, que ganhou visibilidade internacional recentemente. Ela está desenvolvendo um tratamento de lesões na medula espinhal, algo até então irreversível na medicina. Essa é a tecnologia a serviço da boa criação de Deus. Mas é essa mesma tecnologia e economia, com a marca do pecado, que constrói ditaduras, oprime pessoas, promove guerras, que é o que temos visto nas últimas 48 horas no Irã. E por causa desse dilema de vida, dessa disputa de amor, de poder nos nossos corações, que o livro de Colossenses, ele gira em torno de uma pergunta: o que devemos fazer? O que devemos fazer? O que fazer quando somos pressionados? Como viver em um mundo cheio de amores concorrentes? Agora veja como Paulo começa Colossenses 1. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Veja que interessante.
Na resposta dessa pergunta, o que devemos fazer? Paulo não começa com mandamentos, ele não começa com uma receita de bolo, ele não começa com imperativos do tipo faça ou não faça, não. Ele aponta para quem? Quem deve estar no centro do nosso coração? Primeiro, Jesus é a imagem do Deus invisível. Se você quer saber quem é Deus, olhe para Jesus. Cristo não é um mero mestre moral, um guru, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é aquele que desejou nascer por você, de ser tentado por você, de viver por você, de morrer por você, de ressuscitar por você. Jesus revela o coração do Pai. Agora percebam também aqui nesse texto as preposições. Se tudo foi criado por Ele, para Ele, sustentado por Ele, logo, um ponto de partida para toda essa nossa série de reflexões é que amar qualquer coisa acima dele é um amor fora de ordem. Jesus é o ponto de partida para reorientar os nossos amores, para alinhar os nossos desejos, lealdades e amor com os desejos e a lealdade do nosso Senhor. Mesmo que sejam coisas boas, amor, família, sexo, posses, carreira, reconhecimento, não é a maldade das coisas que nos perde, é a desordem do nosso coração. Por isso, alguns princípios práticos para a semana. Em primeiro lugar, examine o seu coração. Pare, reflita, pergunte-se: o que realmente governa as minhas decisões? O que mais me alegra? O que mais me desespera? Identifique também, em segundo lugar, seus amores desordenados. Nomeie aquilo que é bom, reconheça aquilo que te sabota. Em terceiro lugar, reordene seus amores intencionalmente. Faça um hábito intencional na sua vida de alinhamento dos seus amores, dos seus desejos, das suas vontades, de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, comece o dia com Cristo antes do celular. Algo que eu já mencionei até certa vez, eu tenho uma tentação de acordar cedo e tendo como primeiro pensamento a agenda do dia. E aquilo me traz uma ansiedade, algo praticamente automático. Eu desperto, eu já lembro de todas as demandas, a minha agenda, o meu cronograma do dia. Aí certa vez, ouvindo uma música do Oficina G3 que diz que de manhã tu sejas o meu primeiro pensamento. Aquela frase me marcou profundamente e desde então eu tenho exercitado todas as manhãs, quando eu despertar, ter o Senhor em mente em oração. É um exercício que muitas vezes não é fácil, mas é hábito, é rotina, é lutar contra as tentações, as ansiedades e os desejos do nosso coração. Para encerrar, Charles Colson foi um dos homens mais poderosos da Casa Branca nos Estados Unidos, braço direito do presidente Nixon, amante do poder, da visibilidade, mas então veio o escândalo do Watergate nos anos 70, que levou à renúncia do presidente Nixon. Colson ele foi investigado dentro desse problema, dessa investigação, ele foi processado, ele foi parar na prisão, ou seja, o homem que tinha tudo, perdeu tudo. O homem que tinha poder e visibilidade como centro da sua vida acabou na humilhação. E foi ali, na humilhação, na prisão, na queda, no fundo do poço, que ele é desperto pela graça de Deus em Jesus. E quando ele saiu da prisão, sabe o que Colson fez? Ele começou um ministério para trazer esperança a prisioneiros. Assim nasceu o Prison Fellowship, comunhão de prisioneiros de prisão numa tradução mais literal.
Trata-se de uma organização de evangelismo de dignidade cristã que opera em 120 países, com 64 mil voluntários, oferecendo ensino, cursos bíblicos a mais de 1 milhão de presos. Não é interessante? Percebam, o que um coração transformado, um amor reordenado pela graça de Deus foi capaz de fazer. Onde abundou o pecado de Colson, superabundou a graça de Jesus. E é esse mesmo amor que quer reordenar os nossos amores. Quem está no nosso centro? O que governa as nossas decisões? O que define as nossas prioridades? Que Jesus seja o centro da sua vida e da sua história, hoje e para sempre. Amém. Nos encontramos na semana que vem.